Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV Bom Sucesso. Hoje são 22 de dezembro de 2025, uma data muito especial para a nossa querida Lucena, que completa 64 anos de emancipação política. Mas vale lembrar que a história dessa cidade começa muito antes do decreto oficial. Entre o mar que moldou a paisagem e os povos que construíram seus primeiros caminhos, o nosso programa especial volta às origens para entender como Lucena nasceu, cresceu e se tornou o que é. De cima, Lucena parece repousar entre o azul do céu e o azul do mar. Uma cidade que nasceu da maré, do vento, da fé e da coragem de seu povo. Aqui, cada onda conta uma história. Lucena completa 64 anos, mas a sua alma, sua essência e suas histórias existem muito antes da emancipação. Aqui começa a nossa jornada por uma cidade que respira simplicidade, beleza e pertencimento. Antes de se chamar Lucena, este pedaço de litoral era de povos indígenas, área de colonização, ponto de passagem e morada de gente simples. Tudo isso moldou o que a cidade é hoje. Era casinhas simples, né, por aqui. Rua era de areia. Tinha, assim, pescaria. Era a vida do povo que era pescar. Não tinha outra coisa, né? Não tinha emprego, não tinha nada, era pescar. O senhor era muito do meio da pesca, né? Só vivia de pesca, era. Veio melhorar depois que passou a município, que começou aí, né? Botar gente para trabalhar, né? Funcionário, empregado. Mas antes era pescaria mesmo. E eu que tirar coco, né? Que tinha vida também, que tinha muito coqueiro aqui. Depois via também muito de subir em coqueiro, ficava aqui. Subia em coco aqui, coqueiro. A vida aqui era essa, pescar e tirar coco. Tirar coco e pescar. Era. Tinha pouco. Hoje já mudou, né? Mudou muito, né? Sobre aí mudou. Essa aqui era só essa rua principal. Era só essa rua. Antigamente. E naquele tempo era de Era só tinha essa rua. Nem na praia, pescador, às vezes ia para a praia, o dono mandava, os proprietários mandavam ele morar na praia, né? Depois estava tirando da praia. Tirando da praia. Começou a criar valor, né? A praia, né? A beira-mar, aí começou a tirar o povo de lá para jogar para cá. É que antigamente as pessoas que não tinham condição moravam na praia, né? Era, morava na praia, era isso, era assim, era casa humilde na praia, era. É nada. Hoje, né, quem mora na praia que aí, né? Dos primeiros povoados à emancipação política em 1961, Lucena trilhou caminhos marcados por disputa, cultura e formação de identidade. Lucena ela foi habitada, certo? Pelos portugueses. Na chegada dos portugueses no Brasil, eles vieram para essa área. Os portugueses foram para a Baía da Traição e aqui ficou uma tropazinha, vamos dizer assim, de alguns franceses, certo? Mas não foi de imediato, porque houve uma resistência dos potiguaras, né, que andava aqui nessa parte, nessa terra. Nessa época, já tinha assim vestígio de pessoas que já existiam, que não era nem vila. Ninguém sabia nem qualificar, era uma área de habitação, eu acredito que de pescadores. A ocupação não foi pacífica. Os povos originários, especialmente os potiguaras, resistiam à exploração do pau-brasil, enquanto Lucena começava a se estruturar como um território de pesca e também de comércio, mesmo com dificuldades de acesso aos grandes centros. Os povos originários, os potiguaras, eles não aceitaram. Os europeus, quando chegaram aqui nessa área litorânea, eles vieram com o objetivo de quê? De explorar o pau-brasil. Essa área toda era pau-brasil. Onde hoje a escola estadual era toda coberta de pau-brasil. O pau-brasil era uma riqueza
Então eles começaram o quê? A desmatar. E esses povos originários começaram o quê? A entrar em conflito, porque estavam entrando numa área que era deles. Então isso aí não foi uma coisa, os europeus chegaram aqui e dominaram. Não, não foi de imediato. Entendeu? Não foi. Houve e eu acho que eles foram de fundamental importância para a nossa história. E antes desses pescadores, segundo o relato da minha mãe, que a mãe dela falava, que a avó falava, que Lucena foi uma cidade comercial. Vocês sabiam disso? Comercial, que tinha um comércio aqui. Entendeu? Agora, dificultava a saída para João Pessoa, no caso, né? Ou para Recife. Porque na época, com certeza, tudo era em Recife. Entendeu? Então se disse que Lucena tinha um comércio, sim. Aí passou a ser vila. Aí começou o quê? Tem os pescadores aqui. E os pescadores moravam aonde? Na praia. Porque hoje diz que rico mora na praia, mas Lucena antiga, os pobres que moravam na praia. Com o passar dos anos, ficou evidente a necessidade de Lucena conquistar sua independência política. Até então, o território pertencia ao município de Santa Rita. O marco veio em 1961, no governo de Pedro Gondim, abrindo caminho para avanços administrativos e sociais. O primeiro prefeito foi Benjamin de Souza, disse que ele ganhou com 11 votos. Que até hoje me pergunto, o prefeito ganhou com 11 votos, mas foi prefeito, né? E ele começou a dar algumas aberturas, como, por exemplo, melhorar o ensino, pelo menos é isso que a história local mostra. Melhorar a saúde, então a escola começou a ter sala de aula em Ponta de Lucena, ter sala de aula em Lucena, entendeu? E aí foi aonde começou a surgir, surgiram as primeiras professoras que precisavam de uma formação. O mar é parte essencial da identidade de Lucena, presente na vida e na história do povo lucenense, embora hoje já se percebam mudanças que afetam essa relação histórica. Meu amigo, eu não vejo Lucena sem mar, né? Lucena, se você fala em Lucena, todo mundo já diz a praia de Lucena, o mar de Lucena. Para nós, lucenenses, eu sou lucenense com muito orgulho, eu fui criada dentro desse mar. Entendeu? Hoje eu vejo até pouca espécie que a gente tinha antes, que a gente comia, José. Eu lembro de vários peixes que hoje a gente não vê mais. A gente precisa conservar, valorizar, mas o mar é a principal fonte de renda ainda do nosso povo. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Lucena foi moldada pelo mar, pela fé e pelo trabalho do seu povo. Mas um capítulo marcante ainda iria moldar profundamente a relação da cidade com o oceano. A gente volta já já. Mais um ano se passou pra gente relembrar, tanta história pra contar, sorrir e se emocionar. Na tela, a vida em movimento, informar, entreter, puro sentimento. Do litoral ao sertão a gente está, mostrando o Nordeste pro mundo enxergar. Somos o Norte celebrando quem somos, com verdade, com luz e emoção. O Norte é imagem, é voz, é notícia, é alegria, é força, é conquista. Em cada história um novo olhar que faz sonhar.
Você vê, você acredita. Terra onde o sol nasce mais bonito, onde cada manhã renova a esperança de um povo forte, acolhedor e cheio de fé. Hoje, celebramos 64 anos de história, conquistas e sonhos que se transformaram em realidade. O nosso litoral que encanta, de Costinha à zona rural, de ponta a ponta dessa Lucena inteira, revela mais do que beleza, revela identidade. Aqui, o mar abraça a cidade e o povo abraça o futuro. Lucena caminha firme, as obras chegam, o progresso avança, porque o maior patrimônio desta terra não está apenas nas praias, nem nas paisagens, está nas pessoas. Um povo feliz, que trabalha, que luta, que acredita. Um povo que carrega Lucena no coração. Lucena segue olhando para frente, transformando sonhos em projetos, projetos em obras e obras em vida melhor para todos. Aqui, o progresso não para. Aqui, o futuro já começou. Parabéns, Lucena! 64 anos de história, força e esperança. Que venham muitos outros capítulos dessa jornada, porque esta cidade está apenas começando a mostrar tudo o que pode ser. Lucena, cidade que cresce, cidade que encanta, cidade que inspira. Fundada no ano de 2021, a então Lucena Web TV emergiu como uma semente visionária no fértil solo da comunicação local. Movida por um propósito nobre, registrar, informar e exaltar os valores culturais e sociais da cidade de Lucena, na Paraíba. A emissora rapidamente consolidou-se como uma referência de seriedade e engajamento comunitário. Com o amadurecimento de sua proposta editorial e a necessidade de alcançar voos mais altos, nasce a TV Bom Sucesso, carregando em seu nome a esperança e o compromisso com o bem comum. Hoje, já não é apenas um veículo local, mas uma emissora integrada a um sistema maior, ao se tornar afiliada ao respeitado sistema O Norte de Comunicação, uma aliança estratégica que potencializa seu alcance e amplia a sua credibilidade perante o público. Com esta união, a TV Bom Sucesso passa a integrar uma rede de comunicação com presença consolidada em diversos municípios da Paraíba e em mais 5 estados do Nordeste brasileiro, fazendo com que o sinal da emissora vá além dos limites de Lucena, chegando a novas cidades, novos lares, novos horizontes, sem jamais perder sua essência comunitária e seu compromisso com a verdade. A presença regional fortalece ainda mais seu compromisso com o jornalismo ético, a produção de conteúdo de alta qualidade e a promoção da cultura local em diálogo com as dinâmicas contemporâneas da comunicação. Com uma equipe comprometida, estrutura ética moderna e um olhar atento aos princípios da imparcialidade e da informação responsável, a TV Bom Sucesso consolida-se como um novo paradigma no cenário da comunicação paraibana, unindo tradição e inovação, produção local e regional, proximidade e alcance. TV Bom Sucesso, uma emissora do sistema O Norte de Comunicação. A história de Lucena também guarda capítulos duros e marcas deixadas pelo tempo.
Neste bloco, revisitaremos o período da pesca da baleia, uma atividade que garantiu sustento, mas que deixou cicatrizes. Houve um tempo em que as águas tranquilas de Lucena escondiam um capítulo duro e controverso, a pesca da baleia, uma atividade sangrenta, arriscada, mas que para muitas famílias foi essencial para o sustento e para a economia local. A história da caça ela remonta lá de 1912, né? Quando a caça era feita de forma artesanal. Vários históricos remontam de brasileiros, depois os japoneses chegaram em 1954, quando ela já se industrializa, né? O navio tinha um nome brasileiro também, o primeiro navio, o Dantas Barreto. Aí depois ela foi se aprimorando, né, industrialmente, e lá por volta de 1954, quando os japoneses começaram a dominar a caça. Durante o século XX, a prática ganhou força industrial, especialmente com a instalação da empresa Copesbra no distrito de Costinha. A operação movimentava a economia local e empregava moradores em diferentes funções, numa estrutura que exportava carne e produzia óleo e farinha de ossos. Era um trabalho intenso, pesado e, ao mesmo tempo, parte importante da vida de muitas famílias da região. Se empregava na época aproximadamente 350 pessoas, de forma direta e indireta, né? A direta era as pessoas que trabalhavam na produção da carne, corte, embalagem da carne para exportação, os baleeiros que iam para o mar, matavam as baleias. E as pessoas que comercializavam a carne, né? Porque vinham comerciantes de Mamanguape, Rio Tinto, Santa Rita, ele abastecia o mercado dessas cidades. A própria cidade emancipou-se em função da caça às baleias, porque naquele período, hoje não é uma bagunça, todo mundo se emancipa, mas naquele período tinha um critério, tem que ter uma vocação econômica, né? E a nossa era a caça. Éramos distrito de Santa Rita e depois, em função da caça, nós nos emancipamos. Eu devo muito à pesca da baleia. Hoje eu não quero que mate baleia mais, hoje eu sou contra. Muitos daqui viveram isso de perto. Era o trabalho que tinha, a única forma de sustento. Eu não queria matar a baleia, mas eu dependia dela para viver. Era o único emprego que tinha aqui. Quando eu cheguei, eu agradeci muito fechar minha carteira na pesca da baleia, né? Aí cheguei aqui solteiro, casei, tive 8 filhos, criei meus filhos tudo com o dinheiro da baleia. E hoje em dia, meus filhos são contra até a pesca da baleia. Eu também hoje sou contra, se existisse eu era contra. Mas naquela época, a gente não queria saber de matar a baleia ou não matar, queria saber do nosso emprego. Podia ser na baleia, podia ser em qualquer outra coisa. Eu queria meu emprego, né? Não queria saber de... E foi assim que funcionou, né? Eu trabalhei 22 anos, meus filhos nasceram tudo aqui. Eu tenho uma história que eu escrevi, a minha chegada em Costinha, em Lucena, falando como eram as casas de palha, à noite não tinha energia. A energia chegou aqui mais ou menos em 1970. E a gente trabalhava a companhia de pesca na época da baleia, aí tinha energia a noite todinha. Quando não tinha baleia, funcionava até 10 horas o motor, a energia para a rua. 10 horas eles cortavam. Davam um aviso, 3 sinal e cortava a energia. E toda a história que passou, principalmente na nossa cidade, é importante que a gente conte ela, né? Ou boa ou ruim, que a pessoa saiba o que foi que aconteceu, não é isso? Pouco restou fisicamente da estrutura baleeira, mas a memória, essa permanece viva entre quem trabalhou e aqueles que lutam para preservar a história, mas sem repetir os seus erros. Anos depois, nasceu a ideia de transformar esse passado em memória, para que seja compreendido, mas jamais repetido. A nossa história é negativa, né? A gente, às vezes, é assim... Como é que naquele momento, eu achava bonito, aplaudia,
a baleia chega na batida, aí você tem uma ideia, tem uma arquibancada lá para as pessoas assistirem o corte da baleia, né? Você tinha uma arquibancada lá em que em 30 minutos a baleia desaparecia. Aí um pedaço de carne para um canto para o outro, osso para um canto para o outro e a baleia sumia. E as pessoas pagavam para assistir. Isso é um fato muito negativo para nós, né? A gente saber que a nossa comunidade, a nossa cidade, ela contribuiu para que várias espécies de baleia hoje estejam ameaçadas de extinção e algumas extintas. Então isso aí é muito dolorido. Então a ideia do museu é exatamente essa, né? Fazer com que as pessoas reflitam. E a baleia tem que estar viva e não morta, né? E a gente tem que cuidar das baleias, que é um animal tão dócil, né? Saiu lá, andava pela terra, lá no período Jurássico, depois foi lá para o mar, se adaptou, está lá. Todo mundo gosta de ver uma baleia pulando, brincando, né? E aí o homem vai lá e mata. E a gente fez isso aqui. Então a gente tem que se redimir desse pecado que a gente cometeu ao longo desses anos. Então a ideia do museu é exatamente essa. Um local onde as pessoas elas saibam que a gente matou baleia, mas que hoje a gente está criando aquele espaço como forma de arrependimento, vamos dizer assim, por termos matado tantas baleias. A era da pesca da baleia revela o choque entre a necessidade e a consciência. Para muitos, significou sobrevivência. Para a natureza, representou um período de dor e desequilíbrio. Hoje, esse passado é lembrado para que se compreenda a história e para que seus erros não se repitam. Vou contar uma história que mexeu com a minha vida da cidade de Lucena, no norte da Paraíba, na praia de Costinha, onde fechou uma firma. Esta firma que eu falo era onde trabalhei, não dava 100 metros para onde morei. Vale da Copésia, que tantas fotos nos fez. A pesca da baleia matava a nossa fome, durou em Costinha 74 anos. Pensei que nunca acabasse, fechar não era meus planos. Terra onde o sol nasce mais bonito, onde cada manhã renova a esperança de um povo forte, acolhedor e cheio de fé. Hoje celebramos 64 anos de história, conquistas e sonhos que se transformaram em realidade. O nosso litoral que encanta, de Costinha à zona rural, de ponta a ponta dessa Lucena inteira, revela mais do que beleza, revela identidade. Aqui, o mar abraça a cidade e o povo abraça o futuro. Lucena caminha firme, as obras chegam, o progresso avança, porque o maior patrimônio desta terra não está apenas nas praias, nem nas paisagens, está nas pessoas. Um povo feliz, que trabalha, que luta, que acredita. Um povo que carrega Lucena no coração. Lucena segue olhando para frente, transformando sonhos em projetos, projetos em obras e obras em vida melhor para todos. Aqui, o progresso não para. Aqui, o futuro já começou. Parabéns, Lucena! 64 anos de história, força e esperança. Que venham muitos outros capítulos dessa jornada, porque esta cidade está apenas começando a mostrar tudo o que pode ser. Lucena, cidade que cresce, cidade que encanta, cidade que inspira. Mais um ano se passou pra gente relembrar. Tanta história pra contar, sorrir e se emocionar. Na tela, a vida em movimento. Informar, entreter, puro sentimento. Do litoral ao sertão a gente está mostrando o Nordeste pro mundo enxergar. Somos o
Fundada no ano de 2021, a então Lucena Web TV emergiu como uma semente visionária no fértil solo da comunicação local. Movida por um propósito nobre, registrar, informar e exaltar os valores culturais e sociais da cidade de Lucena, na Paraíba. A emissora rapidamente consolidou-se como uma referência de seriedade e engajamento comunitário. Com o amadurecimento de sua proposta editorial e a necessidade de alcançar voos mais altos, nasce a TV Bom Sucesso, carregando em seu nome a esperança e o compromisso com o bem comum. Hoje, já não é apenas um veículo local, mas uma emissora integrada a um sistema maior, ao se tornar afiliada ao respeitado sistema O Norte de Comunicação, uma aliança estratégica que potencializa seu alcance e amplia a sua credibilidade perante o público. Com esta união, a TV Bom Sucesso passa a integrar uma rede de comunicação com presença consolidada em diversos municípios da Paraíba e em mais 5 estados do Nordeste brasileiro, fazendo com que o sinal da emissora vá além dos limites de Lucena, chegando a novas cidades, novos lares, novos horizontes, sem jamais perder sua essência comunitária e seu compromisso com a verdade. A presença regional fortalece ainda mais seu compromisso com o jornalismo ético, a produção de conteúdo de alta qualidade e a promoção da cultura local em diálogo com as dinâmicas contemporâneas da comunicação. Com uma equipe comprometida, estrutura ética moderna e um olhar atento aos princípios da imparcialidade e da informação responsável, a TV Bom Sucesso consolida-se como um novo paradigma no cenário da comunicação paraibana, unindo tradição e inovação, produção local e regional, proximidade e alcance. TV Bom Sucesso, uma emissora do sistema O Norte de Comunicação. Lucena é uma cidade que preserva a memória por meio das igrejas, monumentos e ruínas que resistem até hoje. Agora nós vamos fazer uma viagem por nossos patrimônios históricos e pela fé da nossa gente. Se as pedras falassem, contariam séculos de fé, resistência e encontros. Em Lucena, o patrimônio histórico vai além de cenário. É a herança viva de um povo que construiu sua identidade entre o mar, a devoção e as batalhas do tempo. Aqui em Lucena, cada construção guarda muito mais do que beleza arquitetônica. São símbolos que narram a fé, a cultura e a formação de um povo. Quando observamos estes monumentos, estamos olhando para capítulos inteiros da história da cidade. O Santuário da Guia é uma igreja das tantos monumentos que foram construídos na época da ocupação portuguesa no Brasil. E nos remonta a esse tempo. E uma das características desse tempo é que a da catequização dos índios, a necessidade. A colônia ocupava o território e religiosos acompanhavam essas comitivas, digamos assim, e para a catequização do povo local e assistência daqueles que vinham. Então aqui
nessa ocupação aqui em Lucena veio os carmelitas, e os carmelitas se estabeleceram aqui com essa finalidade de catequização dos povos indígenas, e também aqui tem uma característica no alto dessa colina, a conexão, a visibilidade que tem essa colina, que dá uma conexão com outros fortes que existiam e existem na época, que serviam como observatórios com a finalidade de observar povos invasores. E esta dupla finalidade desse espaço deu origem ao Santuário da Guia, que começa com uma capela rústica pequena, de taipa, como nós dizemos, e depois, com o tempo, se empreendeu essa construção como ela é hoje, que levou algum tempo. Então, em 1551, há registros desta chegada, e no século XVII há registros da reforma de um frade que veio da Bahia, o Frei Manuel, que veio para reformar, que empreendeu, liderou essa reforma do Santuário da Guia com esta estrutura que ela tem hoje. Então, uma característica desse período, do século XVI ao XVIII, é o período do Barroco, né? E esse Barroco, ele tem uma característica importante, que é a exuberância, que é a riqueza de detalhes, que causa uma certa emoção, que causa um certo impacto naquele que visualiza. Então, nós poderemos observar toda essa riqueza e toda essa influência do Barroco, é claro que de uma forma adaptada, que ele existe aqui nessa estrutura do Santuário da Guia. Um aspecto importante aqui nós podemos partir já desde a ousadia de construir em épocas tão remotas um lugar com essa riqueza de detalhe, com essa estrutura tão grandiosa. Na época, né, tanto tempo atrás, se fazer uma igreja com essa exuberância toda, que é o Santuário da Guia. Erguida em um tempo em que a fé guiava caminhos e decisões, a Igreja da Guia não nasceu apenas de pedra e cal. Sua origem carrega marcas profundas do encontro entre devoção, território e a formação inicial de Lucena. Há registros de que as pessoas em tempos de pestes, de fome no interior, vinham pela costa, e aqui essas pessoas encontravam abrigo, encontravam assistência espiritual, e essa finalidade deu a esse lugar, as pessoas vinham aqui e encontravam nessa assistência, essa assistência de Deus, essa assistência de Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora, através daqueles que os assistiam, das pessoas, dos padres e dos leigos que aqui assistiam, e as pessoas faziam essa experiência de Deus. Então, essa experiência marcou a vida com tanta profundidade de gerações, e hoje continua marcando. Por ser em pedra calcária, ela não sofreu tantos danos como, por exemplo, outras igrejas que a estrutura é em madeira, talhada em madeira. Ela sofreu um processo mais invasivo do tempo. Portanto, aqui, por ser pedra, mesmo tendo ficado um espaço de tempo sem os cuidados necessários, com a ausência dos padres daqui, que não teve essa permanência, passou muito tempo sem ter. Nós, carmelitas, passamos mais de 100 anos fora da Paraíba. Então, só com o retorno na década de 80 foi que se continuou essa preservação. No entanto, por ser um material resistente, esse material não sofreu esse processo erosivo tão grande, e tanto na fachada como em cada detalhe, nas colunas, nos arcos das portas, em tudo se pode ver os sinais desse tempo, estão gravados, marcados e preservados, graças a Deus, graças a muita gente que por aqui passou e que contribuiu, ao IFAM, que é um órgão tombador.
Então tem se preservado e ainda se pode ver esses marcos dessa história preservados e vivos que podem ser contemplados pelas gerações de hoje. Mas a fé de Lucena não está apenas nas paredes antigas. Ela se move, caminha, se renova todos os anos em um dos momentos mais marcantes da cidade. Ela é, nós poderíamos dizer, a expressão de tudo aquilo que as pessoas experimentam, sentem, da fé que as pessoas têm. E nesse dia nós vamos perceber quantas expressões essa romaria tem, desde a caminhada de pessoas com debilidades, com enfermidades, mas que percorrem tanto tempo, 10 quilômetros, com tanta fé. E aí nós vamos ver o que motiva essas pessoas, as expressões, o que as pessoas carregam, aquilo que elas apresentam como sinal da sua fé. Então, ela representa tudo aquilo que as pessoas experimentam no seu dia a dia. E juntos trazemos nesse dia, como comunidade, não só a comunidade de Lucena, que se empolga, que trabalha, que organiza e que tem muito prazer de receber tanta gente que vem de fora, desde o café da manhã, na madrugada, até o final da romaria, por volta das 10 da manhã. Então, tudo isso nós podemos dizer que é a expressão de fé das pessoas que são manifestadas nessa experiência da romaria. Então, cada um manifesta naquilo, desde da sua oração, mas também o seu trabalho ofertado nas equipes de trabalho, em tudo que acontece, é uma manifestação de fé das pessoas. Além da guia, Lucena preserva outro marco fundamental da sua história, as ruínas de Bom Sucesso, um lugar onde o tempo deixou marcas visíveis, mas não apagou o significado. Mesmo em ruínas, a Igreja de Bom Sucesso permanece sendo um dos maiores símbolos da fé em Lucena. Cada pedra guarda a memória de um tempo em que a devoção ajudou a construir a história e a identidade da cidade. As ruínas de Bom Sucesso era justamente o quê? Ali era um engenho, é uma história de vida, um engenho. Engenho é sinônimo de quê? De que havia escravo, que havia senhores de engenho. É toda uma história que tem ali dentro que a gente precisa resgatar aquilo ali, sabe? Segundo fontes, que ali já foi um centro comercial. E eu lembro da história dos donos do seu Minot, que a família toda aí, né? Família que ainda tem seu Nini, Deus já levou, mas tem os filhos dele aí para contar a história. Tem toda essa família, que aquela área ali era toda de seu Minot, certo? Aí passou de seu Minot para os filhos. E agora, hoje pertence a outras famílias. Vão passando. Com o uso da inteligência artificial, recriamos uma possível imagem da Igreja de Bom Sucesso antes de se tornar ruínas. As ruínas de Bom Sucesso e o Santuário da Guia são mais do que monumentos, são páginas vivas da história de Lucena, escritas em pedra, fé e memória. No próximo bloco, a gente vai ver como a poesia ajudou e tem ajudado a contar a história de Lucena. A gente volta já. Fundada no ano de 2021, a então Lucena Web TV emergiu como uma semente visionária no fértil solo da comunicação local. Movida por um propósito nobre, registrar
informar e exaltar os valores culturais e sociais da cidade de Lucena, na Paraíba. A emissora rapidamente consolidou-se como uma referência de seriedade e engajamento comunitário. Com o amadurecimento de sua proposta editorial e a necessidade de alcançar voos mais altos, nasce a TV Bom Sucesso, carregando em seu nome a esperança e o compromisso com o bem comum. Hoje, já não é apenas um veículo local, mas uma emissora integrada a um sistema maior, ao se tornar afiliada ao respeitado sistema O Norte de Comunicação, uma aliança estratégica que potencializa seu alcance e amplia a sua credibilidade perante o público. Com esta união, a TV Bom Sucesso passa a integrar uma rede de comunicação com presença consolidada em diversos municípios da Paraíba e em mais 5 estados do Nordeste brasileiro, fazendo com que o sinal da emissora vá além dos limites de Lucena, chegando a novas cidades, novos lares, novos horizontes, sem jamais perder sua essência comunitária e seu compromisso com a verdade. A presença regional fortalece ainda mais seu compromisso com o jornalismo ético, a produção de conteúdo de alta qualidade e a promoção da cultura local em diálogo com as dinâmicas contemporâneas da comunicação. Com uma equipe comprometida, estrutura ética moderna e um olhar atento aos princípios da imparcialidade e da informação responsável, a TV Bom Sucesso consolida-se como um novo paradigma no cenário da comunicação paraibana, unindo tradição e inovação, produção local e regional, proximidade e alcance. TV Bom Sucesso, uma emissora do sistema O Norte de Comunicação. Bem-vindos a Lucena, um paraíso às portas de João Pessoa. Aqui, natureza, cultura e tradição religiosa se unem para transformar nossa cidade em um destino cada vez mais procurado. O turismo movimenta negócios, gera empregos, fortalece serviços e atrai investimentos. É o potencial de Lucena se transformando em desenvolvimento econômico. A prova disso é o reconhecimento na revista Políticas e Negócios, onde Lucena teve destaque mostrando toda a nossa força turística. Turismo e cultura que impulsionam negócios. Lucena está de braços abertos para receber você. Prefeitura Municipal de Lucena, gestão que transforma. Mais um ano se passou pra gente relembrar. Tanta história pra contar, sorrir e se emocionar. Na tela, a vida em movimento. Informar, entreter, puro sentimento. Do litoral ao sertão a gente está mostrando o Nordeste pro mundo enxergar. Somos o Norte celebrando quem somos, com verdade, com luz e emoção. O Norte é imagem, é voz, é notícia, é alegria, é força, é conquista. Em cada história um novo olhar que faz sonhar e acreditar. Presente em cada lar que se ilumina, levando o melhor da nossa vida, com fé no futuro.
Entre versos e sentimentos, Lucena revela sua alma mais sensível. Aqui conheceremos os poetas que transformaram a cidade em palavras e eternizaram paisagens, histórias e emoções através das letras. Lucena sempre teve o dom de inspirar. Entre o mar que canta e o vento que sopra, nasceram vozes que jamais se calaram. Américo Falcão e Bila, poetas que transformaram esta terra em versos que atravessam o tempo, porque em Lucena a palavra também nasce do chão, do sal e da memória. A poesia de Lucena não está apenas nos livros. Ela vive na memória e na oralidade de quem cresce ouvindo histórias, rimas e lembranças. Américo Falcão e Bila são dois desses nomes que mantêm a identidade cultural da cidade pulsando. Américo Falcão, antes de tudo, né, ele foi uma pessoa com uma ligação muito profunda, né, com a sua terra natal, que é Lucena, né, aqui em nossa cidade. E ele tinha um olhar muito profundo para as pessoas, para o cotidiano, e era uma pessoa muito simples, né? Ele conversava com profundidade, sabe? Sem distanciamento, era próximo das pessoas e com isso ele captava, né? Tinha muitas informações e transformava nos poemas e nas poesias dele. E como poeta, né? Ele foi um grande cronista da vida lucenense. Essa ligação com Lucena vinha da origem de quem nasce, cresce e aprende a enxergar o mundo a partir do próprio lugar. Américo carregava a infância, a memória e o vínculo com tudo o que fazia parte da história da cidade e transformava isso em poesia. E só alguém que tinha suas origens aqui, entendeu? Assim como eu e você que somos daqui, né? Quando a gente lembra da nossa infância, as memórias, tudo isso, né? Ele tinha, e ele sentia tudo isso que eu e você sentimos, que somos do lugar, né? Que a gente tem esse pertencimento, né? Esse desejo de pertencimento, as memórias, tudo isso. Então, a gente não sabe descrever. E ele fazia isso muito bem, né? Com suas poesias. E ele fazia tudo isso com muita identidade, né? A Lucena que Américo descrevia era simples, pequena no tamanho, imensa no significado. Uma cidade que, aos olhos do poeta, merecia ser contada com cuidado, carinho e verdade. No cenário estadual e também nacional, ele se destacou bastante, né? E mesmo com isso, ele não esqueceu suas origens, entendeu? Nos poemas dele, ele gostava de retratar Lucena, das belezas naturais, ele falava do mar, falava da areia nos pés, entendeu? Das ondas, do vento, do horizonte. E também ele gostava de falar da Lucena, das tradições culturais. Ele falava do congado, falava da procissão de Nossa Senhora da Guia. Também falava em seus poemas, né? Ele deixou falando sobre a procissão da Igreja de Bom Sucesso. Falava da tradição daqui, falava da saudade e falava até sobre o cheiro do mar, né? Na poesia de Américo, nada era apenas cenário. O mar tinha cheiro, a fé tinha caminho e o cotidiano ganhava permanência. Eu acredito que desde os tempos dele até os dias de hoje não existe alguém que divulgou tão bem Lucena, né? E tanto quanto Américo Falcão. Mesmo tendo se destacado lá fora, como a gente sabe, porque na época dele, ele saiu daqui e foi para João Pessoa, né? Depois de João Pessoa, ele foi para Ceará, para a casa do irmão mais velho, Frederico, estudar, né? Depois ele voltou da casa do Frederico, foi para a Faculdade de Direito do Recife, fez o primeiro ano de Direito e o segundo lá, depois retornou, fez o terceiro ano na Faculdade de Direito do Ceará, e depois retornou para Recife para terminar, né, o curso de Direito. E mesmo assim, né, sendo tão popular, né, na época, ele não esqueceu suas origens.
Depois do cronista da cidade, surgiu a voz de quem viveu o tempo com leveza. Bila escreveu Lucena não pela urgência, mas pela memória de quem caminhou devagar. A lembrança de uma pessoa que viveu muito e que ia sobre aproveitar a vida. Ela gostava muito de viajar. As coisas que ela contava para nós eram tudo sobre as viagens dela. E eu acho que ela aproveitou bem. Ela morreu nessa idade toda, mas aproveitou bastante a vida. Bila entendia a vida como passagem, não como peso. Vivia sem aperreios, sem medo do amanhã, confiando no tempo como quem confia no mar. Ela era uma pessoa que não se preocupava. Ela era, ela vivia na boa mesmo. Ela não se preocupava com nada, não tinha aperreio, como a gente diz na linguagem natural, né? Não se aperreava com nada, para ela tudo estava bom. Não tinha essa história de estar pensando no amanhã. Ela era toda assim, quer dizer, só pensava assim, ela muito, como eu dizer, ela era muito positiva, a vida dela. Muito positiva. Ela nunca não era pessimista, sempre ela foi otimista. Não tinha doenças, ela foi uma pessoa saudável, morreu com 102 anos, praticamente lúcida. Não, assim, não chegou a... Nunca se internou, né? Não chegou a ficar uma doente, internada, não. Ela, inclusive, quando a gente foi levar o corpo que ela morreu em casa, aí teve que levar para fazer autópsia, né? A gente levou para o UML, lá no HU, no HU. A médica que fez, ela disse que ela não tinha doença nenhuma, ela faleceu, o coração dela foi quem parou. Bila transformou lembranças em palavras. Ao descrever o que viveu, deixou para o futuro uma Lucena que o tempo já não alcança. A beleza de Lucena que inspirava ela e que ela gostava muito daqui, né? Apesar de ter passado muito tempo fora, que ela passou, ela saiu, como diz aqui na história, que ela saiu aos 14 anos, ela saiu. E quando ela voltou, inclusive todo mundo já pensava que ela era morta, ninguém... Ela voltou com uns 30 anos depois, por aí. Ela contava essas histórias, sabe? E ela gostava muito de contar sobre as viagens. A gente era criança, né? Jovem. Ela dizia no tempo quando ela era jovem, era praticamente uma vila mesmo. Só era uma rua mesmo, uma praia, não tinha muitas casas. Ela gostava de contar sobre isso. Era desabitada praticamente, Lucena. O que ela pôde viver, ela se inspirava mesmo porque ela amava a cidade, amava Lucena. Lucena não é mais a praia que Américo Falcão falava, que se ouvia grito de jandaia e o realejo tocava. Hoje passou a cidade, não se vê mais lua cheia, com todas essas vaidades, não troco por minha aldeia. Tinha jangada no mar que parecia gaivota, e os jangadeiros a cantar nas tardes das marés mortas. No dia de Ano Novo era um grande prazer, com alegria o povo via canoas correr. Os canoeiros contentes era a maior alegria, os donos estavam presentes, a água ardente corria. Lucena também encanta pelo que se vê, pelo que se vive e pelo que se projeta. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Fundada no ano de 2021, a então Lucena Web TV emergiu como uma semente visionária no fértil solo da comunicação local. Movida por um propósito nobre, registrar, informar e exaltar os valores culturais e sociais da cidade de Lucena, na Paraíba. A emissora rapidamente consolidou-se como uma referência de seriedade e engajamento comunitário. Com o amadurecimento de sua proposta editorial e a necessidade de alcançar voos mais altos, nasce a TV Bom Sucesso, carregando em seu nome a esperança e o compromisso com o bem comum. Hoje, já não é apenas um veículo local, mas uma emissora integrada a um sistema maior, ao se tornar afiliada ao respeitado sistema O Norte de Comunicação, uma aliança estratégica que potencializa seu alcance e amplia a sua credibilidade perante o público.
Com esta união, a TV Bom Sucesso passa a integrar uma rede de comunicação com presença consolidada em diversos municípios da Paraíba e em mais 5 estados do Nordeste brasileiro, fazendo com que o sinal da emissora vá além dos limites de Lucena, chegando a novas cidades, novos lares, novos horizontes, sem jamais perder sua essência comunitária e seu compromisso com a verdade. A presença regional fortalece ainda mais seu compromisso com o jornalismo ético, a produção de conteúdo de alta qualidade e a promoção da cultura local em diálogo com as dinâmicas contemporâneas da comunicação. Com uma equipe comprometida, estrutura ética moderna e um olhar atento aos princípios da imparcialidade e da informação responsável, a TV Bom Sucesso consolida-se como um novo paradigma no cenário da comunicação paraibana, unindo tradição e inovação, produção local e regional, proximidade e alcance. TV Bom Sucesso, uma emissora do Sistema O Norte de Comunicação. Mais um ano se passou pra gente relembrar. Tanta história pra contar, sorrir e se emocionar. Na tela, a vida em movimento. Informar, entreter, puro sentimento. Do litoral ao sertão a gente está mostrando o Nordeste pro mundo enxergar. Somos o Norte celebrando quem somos, com verdade, com luz e emoção. O Norte é imagem, é voz, é notícia, é alegria, é força, é conquista. Em cada história um novo olhar que faz sonhar e acreditar. Presente em cada lar que se ilumina, levando o melhor da nossa vida, com fé no futuro que sempre inspira. Sistema O Norte, você vê, você acredita. Terra onde o sol nasce mais bonito, onde cada manhã renova a esperança de um povo forte, acolhedor e cheio de fé. Hoje, celebramos 64 anos de história, conquistas e sonhos que se transformaram em realidade. O nosso litoral que encanta, de Costinha à zona rural, de ponta a ponta dessa Lucena inteira, revela mais do que beleza, revela identidade. Aqui, o mar abraça a cidade e o povo abraça o futuro. Lucena caminha firme, as obras chegam, o progresso avança, porque o maior patrimônio desta terra não está apenas nas praias, nem nas paisagens, está nas pessoas. Um povo feliz, que trabalha, que luta, que acredita. Um povo que carrega Lucena no coração. Lucena segue olhando para frente, transformando sonhos em projetos, projetos em obras e obras em vida melhor para todos. Aqui, o progresso não para. Aqui, o futuro já começou. Parabéns, Lucena! 64 anos de história, força e esperança. Que venham muitos outros capítulos dessa jornada, porque esta cidade está apenas começando a mostrar tudo o que pode ser. Lucena, cidade que cresce, cidade que encanta, cidade que inspira.
Neste último bloco, vamos mostrar a Lucena de hoje, marcada pela beleza natural, pelo cotidiano e pelos novos olhares que circulam entre as ruas e as redes sociais. Uma cidade que tem honrado o passado, vivido o futuro e segue olhando para o futuro. Há quem venha visitar e nunca mais vai embora. Lucena acolhe, abraça, transforma. Aqui cada chegada se torna um novo começo e cada novo começo ajuda a escrever a história da cidade. Eu me chamo Isabel Cristina de Vasconcelos, sou natural de São Paulo, capital, sou paulista da Gema e moro em Lucena há quase 20 anos. Quando eu vim a primeira vez para cá, eu gostei muito do lugar pela simplicidade, pelas belezas mesmo da cidade. Esse tempo que eu conheci a cidade foi bem lá atrás, antes mesmo de eu me tornar evangélica, antes mesmo de eu me tornar pastora e tal. Então, com o passar do tempo, eu comecei a vir para cá para evangelizar. Então, eu comecei a frequentar realmente a cidade de Lucena em prol do evangelismo, em prol do reino de Deus. E eu fui muito bem acolhida, né? Fui muito bem acolhida nesse primeiro momento. E com o passar do tempo, eu vim morar realmente aqui na cidade. Vim morar aqui na cidade, então já vai aí em quase 20 anos que eu moro em Lucena. O acolhimento, o povo aqui é muito acolhedor, o povo aqui é de uma simplicidade, de um acolhimento muito grande. Então, com o passar do tempo, foi tudo muito natural, muito espontâneo. E hoje eu sou cidadã lucenense, né? E hoje não troco esse lugar por lugar nenhum. Histórias como a da pastora Isabel se repetem de outras formas. Em Lucena, não são apenas indivíduos que chegam e ficam. São famílias inteiras que encontram aqui um lugar para recomeçar, criar raízes e construir novos capítulos. Uns 10 anos atrás, né, minha sogra esteve aqui, através de uns amigos que nós temos aqui já há um tempo, e conheceu a cidade e tudo mais. A gente tinha vontade de começar do zero, vir para um lugar mais tranquilo. Nós morávamos em Ribeirão Preto, São Paulo, embora seja o interior de São Paulo, uma cidade muito grande, né? A gente tinha realmente vontade de morar num lugar como esse, pensava em algo assim. E junto com isso, na época, nós recebemos o convite desse amigo nosso, que mora aqui há mais tempo, para trabalharmos com um projeto social. Reunimos a família, conversamos, né? Ficamos 2 anos nos preparando e, enfim, aqui estamos. A princípio foi um choque, né? Um choque porque você veio de uma cidade, na época, hoje está com quase 1 milhão de habitantes, né? Para chegar numa cidade com 14 mil habitantes, acho que na época, né? Então, assim, a cultura é totalmente diferente, né? Eu me lembro até que a minha filha mais velha hoje, na época, tinha acho que 15 anos, e eu vim, acho que uns 20 dias depois delas. Elas vieram primeiro, 20 dias depois eu vim. E nesse período a gente falava por telefone: ai, pai, pelo amor de Deus, vem me buscar. É porque é adolescente, né? É uma outra realidade, uma cidade grande, a cultura totalmente diferente. Então, principalmente para ela, eu acho que na época foi aquele choque, né? Essa mudança de cultura. Por ter tido a experiência de vir de uma cidade muito grande, né? A correria, abafado, né? Muito movimento. Então, apesar de eu ser nova, eu gosto muito da paz que Lucena traz. Há lugares que não se explicam pela paisagem, mas pela sensação. Em Lucena, essa sensação é de acolhimento, paz e propósito. Por a gente reconhecer Lucena como uma cidade abençoadora, uma cidade acolhedora, nós fomos acolhidos e houve, né, a possibilidade da bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre este lugar, né? E nós abraçamos essa bênção de Deus. Ela representa acolhimento, tranquilidade, né? Que nós vivíamos uma correria total, e isso é tranquilidade, sabe assim, paz, né? E casa. As novas histórias que chegam se unem às antigas tradições da cidade. É dessa mistura que surge uma Lucena cada vez mais diversa, humana e vibrante.
Em Lucena, o mar não é apenas paisagem, é caminho, é vida e é convite. Entre os pontos turísticos da cidade, as piscinas naturais se destacam como um dos cenários mais impressionantes, onde águas calmas encontram horizontes abertos. Para mim, acho que é a minha primeira casa. É um orgulho que eu tenho quando chego lá. Todos os dias que eu vou para lá, todos os dias que eu vou, para mim é um lugar diferente. É como se fosse um lugar diferente. Todo dia tem uma imagem diferente da natureza. Eu acho que ela representa o Marco de Lucena. O Marco de Lucena, eu acho que era para ter, na bandeira de Lucena não tem, né? Mas era para ter as piscinas naturais. Porque é um dos pontos mais lindos que Lucena tem. Entendeu? Você tem que pegar um barco, quando chega lá, aí você fica até 70 centímetros, 40 centímetros de profundidade, ou seja, feito para criança. Então eu acho que é um ponto bem marcante. E tem um horário de você ir. Isso é o gostoso, que você tem um horário de ir e a hora de voltar. Eu acho que o melhor ponto de turismo é as piscinas naturais. Foi a partir do olhar atento de Arlindo que esse tesouro natural começou a ser revelado. Conhecedor do mar e das marés, ele identificou o surgimento das piscinas durante a maré baixa e passou a conduzir visitantes até o local. Na primeira vez que fui nas piscinas, né, como eu fui a pessoa que descobriu as piscinas, em 94, foi digamos assim, um por acaso, né? Fui pescar com um rapaz e aí, do outro lado das piscinas, né, que são depois dos Recifes, e ele começou a enjoar. Queria enjoar, ele disse, vamos voltar lá para aquela água que a gente passou, que é bem calminha. Aí quando chegou lá, ele desceu e disse, rapaz, isso aqui é que nem Porto de Galinha. E eu, para trazer turista, eu disse, como eu vou fazer? Ele disse, você vai, na época, pousada poucas, né, 94, mas só. Aí daí por diante eu comecei com a jangada vela, comecei a fazer os passeios. Era mais gringo que fazia esses passeios, a vela, né? E depois passamos, em 96, já passei a ter uma jangada, que por sinal aquela que está ali, aquela jangada ali azul, a motor. Aí veio os problemas, né? Veio as denúncias, né? Que tá fazendo pesca e turismo com um barco, né? Aquela coisa, né? Enfim. Aí comprei e me deram essa lancha, né? Essa outra lancha ali, que é a Arline e Arlindo Neto, que são meus netos. Então, daí por diante, aí comecei a fazer passeio, aí foi crescendo, enfim. De acordo com o tempo, hoje eu tenho 4 lanchas, né? 4 lanchas. Ainda sou o único que faço esse passeio no Sena. Quando eu falo que descobri, alguém diz, mas que você descobriu mesmo, assim, mas sou o único, né? Mesmo que não fosse, mas sou o único, né? Então não tem como. As piscinas naturais revelam um lado mais generoso de Lucena, um destino que nasceu da observação, do cuidado e da relação profunda entre o homem e o mar. Lucena vive um novo tempo, jovem, conectada, vibrante. Entre o nascer do sol e o feed das redes sociais, a cidade revela um cotidiano cheio de cor, energia e novos olhares. O perfil Lucena Linda, ele foi criado, acho que em meados de 2018 para 2019, né, em uma conversa com um grande amigo e irmão, Herbeliel, que ele tem até um perfil também da Baía da Traição. E ele sempre via que eu tirava algumas fotos, sempre gostava de estar registrando e estar postando, só que eu postava no meu pessoal. E a partir daí a gente em conversa, eles, porque tu não cria um perfil separado, porque vai destacando, né? Então no início era só pegar essas fotos que eu já tinha de Lucena e colocando nesse perfil que eu criei. E o Lucena Linda foi de tanto ouvir, né? Às vezes o pessoal, turista, alguma pessoa sempre, algum amigo, rapaz, Lucena é muito linda, né? Então terminou pegando Lucena Linda. No embalo da ascensão das redes sociais, a vontade de mostrar Lucena encontrou um novo caminho. Eu notei que na época assim, uma grande ascensão, né, do Instagram, uma grande crescente dessa rede social que vinha surgindo. E a gente viu o potencial de Lucena, só que a gente procurava também e não encontrava, né, alguma página específica que fosse destinada para estar postando as belezas naturais de Lucena. É tanto que
O slogan que eu coloquei naquela época, né, que até hoje permanece, foi justamente uma Lucena por outros olhos, porque até muita gente vem a Lucena até hoje e não conhece piscinas naturais, ruínas aqui do Bom Sucesso, Santuário da Guia e outros pontos turísticos. O Lucena Linda não registra apenas imagens, eterniza o presente de Lucena. Vai deixar um legado muito bacana aí, principalmente para a história, para as raízes aqui de nossa amada Lucena. Entre o passado e o futuro, Lucena segue guiada pelo mar, pela fé e pelo amor do seu povo. Uma história em permanente construção. Que estes sejam apenas os primeiros 64 anos de Lucena, que venham muitos anos pela frente. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço no seu coração e até mais. Tchau, tchau. O azul desse mar enche os olhos, coisa linda de ver. Tuas belezas naturais faz a gente te querer. Vem pra Lucena, vem conhecer. Um passeio pela história, mantém viva nossa fé. Nos caminhos das memórias, seja onde estiver. Cada cantinho desse lugar, do nascer do sol ao entardecer, é bom te conhecer. Vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena, vem pra Lucena. O litoral das belezas naturais está pronto para te receber. Vem pra Lucena.